Olá, este é o blog Civil Imobiliário. E hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar meu amigo Marcos Kikunaga, advogado e presidente da Comissão de Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo. Marcos, é um prazer tê-lo aqui no nosso Prazer blog. imenso, prazer imenso. Marcos, a ideia hoje é tratar a respeito da ata notarial, que na realidade já era algo que vinha sendo realizado com uma certa frequência antes mesmo do Código Civil de 2015. E agora, o atual código, ele prevê expressamente a ata notarial. O que é essa ata notarial? Alexandre, a ata notarial, é interessante essa pergunta, porque a ata notarial ela é um instrumento de prova. Certo. Né? O objetivo da ata, fundamentalmente, é a pré-constituição da prova. E o Código Civil de 73, ele já tinha uma disposição no artigo 364, que qualquer ato feito pelo tabelião ou por seus funcionários tinha essa presunção da fé pública. Só que não havia nenhum dispositivo que falasse ata notarial. Certo. Depois veio a Lei 8935 de 94, lá no artigo 7º, e ele vai e fala, olha, a competência do tabelião, lavrar ata notarial. Então foi o primeiro dispositivo em que objetivamente se falou de ata notarial. E o que é ata notarial? Ata notarial nada mais é do que uma constatação do tabelião de notas de um fato, seja ele jurídico ou não, mas simplesmente a narração da ocorrência de um fato. Então, qual que é a diferença de qualquer outro documento? Que a ata notarial, ela tem o plus da fé pública do tabelião de notas sobre essa constatação. Então, para a advocacia no mundo jurídico, é um instrumento muito importante. Por quê? É quase inabalável esse instrumento de prova. Eventualmente, pela internet, você pode pedir para o... Então, a questão dos fatos, os fatos podem vir pela internet, pode ser fatos entre pessoas, coisas. Então, eu já tive casos, eu já trabalhei num tabelião de notas durante 10 anos, e então eu fiz muitas atas notariais. Eu fui um dos primeiros escreventes daquele cartório que lavrou a ata notarial. Então, eu tive casos muito interessantes de ata notarial, como, por exemplo, a internet. Foi publicada uma ofensa em relação a uma pessoa, a pessoa foi lá, me pediu, entrei na internet e fiz a constatação. Facebook, Orkut. Então, essas são situações muito interessantes para você fazer prova. Outro caso interessante de ata notarial que eu tive foi em relação a uma extorsão no hospital. Eu fui fazer a visita para um amigo na época e o médico estava extorquindo o paciente em 20 mil reais. Entendi. Na hora da cirurgia. Então, como eu já estava lá, a gente começou a conversar e o médico começou a declarar para a família que aquilo era um procedimento comum. Então, eu fiz a ata notarial naquele momento, por coincidência, e essa ata notarial serviu para o processo civil e para o processo crime. E tinha fé pública, portanto... E tinha fé pública. E no âmbito do mercado imobiliário, você vê também a importância da ata notarial? As relações de uso capião, estou imaginando... Então, no uso capião, por exemplo, eu tenho um posicionamento completamente contrário à grande maioria. Por quê? Porque o artigo 1071 do novo CPC, que instituiu o procedimento de uso capião extrajudicial, ele trouxe lá no artigo 216A da Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, a previsão do documento ata notarial para a constatação da posse. Aí eu te pergunto, se a ata notarial ela serve para narrar um fato, eu consigo narrar o fato tempo? Não. Eu consigo narrar o fato posse? Não. Também não. Então, se eu não tenho como constatar a posse, porque o tabelião não tem como verificar a diferença de posse e detenção. Então, se ele não consegue verificar esse fato, ele não vai conseguir. A ata perde objeto. Certo. A questão do tempo de posse, ele não tem como constatar, porque ele não vai ficar lá 15 anos. Sim. Aí eu pergunto, essa ata notarial, que está prevista lá no inciso 1 do artigo 216A da Lei de 6.015, é um requisito ou não? Ou é uma faculdade? E o meu posicionamento é que é uma faculdade. Você pode usar a ata notarial para fins de uso capião.
Mas, se eu tenho um compromisso de compra e venda, um recibo, documentos de IPTU, documentos que indicam a minha posse, por que eu teria que fazer uma ata notarial? Um documento para organizar outros documentos? Então isso eu não consigo compreender. Marcos, a ata notarial, eventualmente, ela pode ser interessante, talvez nos contratos de locação, quando eventualmente, por exemplo, o inquilino deixou o imóvel. Há necessidade de uma constatação de que, embora o contrato vigente, simplesmente o imóvel está abandonado. A ata notarial para fins de locação, isso é interessante. Por quê? Quando você vai entregar um imóvel para um locatário, se você faz, evidentemente, uma ata notarial com vídeo, porque ela não é cumprida, e vamos lembrar só que o pessoal deve perguntar, mas quanto custa? Né? A ata notarial em São Paulo ela é cara. Por quê? Ela é cobrada por página. Tá. A primeira folha tem um preço, frente e verso, e cada página adicional tem outro. Só que, no caso de locação, o tabelião ele pode usar o recurso audiovisual. Certo. Então ele pode gravar um vídeo do estado do imóvel. Isso seria vantajoso. Porque você tem um documento dotado de fé pública em que, no final da locação, você faz nova constatação. Eu não poderia fazer a gravação do vídeo, eu levo o oficial... O tabelião teria que fazer. Entendi. E aí tem um detalhe interessante. Quem é o sujeito ativo para lavrar a ata notarial? Certo. Na prática, isso você tem livros doutrinários em relação a isso que afirmam a possibilidade do preposto, o escrevente do cartório, em fazer a ata. Eu discordo. Teoricamente falando, quem é dotado de fé pública? Somente o tabelião de notas. Certo. Somente o delegatário da serventia notarial. Se ele é dotado de fé pública, quem tem que constatar o fato? O próprio tabelião. É ele. Certo. Você entendeu? Na prática, como é que funciona, Marcos? Eu tenho interesse, eu vou até o cartório, procuro alguém e digo o fato que eu quero constatar. Exato. Na prática, você pode telefonar para o cartório ou você ir diretamente num cartório de notas, Tá. né? E pedir uma pessoa para lavrar a ata notarial. O tabelião de notas é obrigado a lavrar a ata. Eu tive um caso interessante recentemente, que uma aluna, eu estava dando uma aula, e aí a aluna perguntou, professor, você pode me acompanhar até o Tribunal de Justiça porque o desembargador não quer me atender. Eu falei, como não quer te atender? O desembargador é obrigado a te atender, né? Você é advogada. Mesmo se não fosse, ele é obrigado a atender o cidadão. Bom, aí eu falei, faz o seguinte, vai num tabelião de notas e pede para o tabelião te acompanhar, porque ele é dotado de fé pública. Isso vai ficar mais transparente. E ela foi no tabelião de notas, falou, eu vim aqui, eu quero pedir que me acompanhe. Ele falou, não, claro, não tem problema, só um minutinho, qual é o endereço? O endereço é Rua Conde Sarzedas, tal andar, gabinete tal. Ele falou, não posso. Ela falou, como não pode? O fato o tabelião não quer me atender, eu quero que você me acompanhe. Ponto. Então aí o tabelião, naquele momento, ele se recusou, aí virou um problema sério, porque ela me ligou, falou, mas professor, o cara não quer fazer, e aí você vê como são as coisas no Brasil. É um serviço público. É serviço público, ele é obrigado a fazer. Aí qual que é o problema? Ela ingressou com um processo na corregedoria contra o desembargador e contra o tabelião. Criou mais um problema. Problema. Ao invés do tabelião solucionar, que acabou criando mais um problema para ele próprio. Exato. Mas, Marcos, eu queria agradecer muito a sua entrevista. Acho que ficou muito claro. De fato, a ata notarial é um instrumento já agora previsto no Código de Processo Civil, que, pelo que você está dizendo, os custos também, eventualmente, não são muito caros, né? O custo Sim, dependendo do tipo de prova que você quer fazer. Prova que está sendo produzida. Sim. E eu acho que é alguma coisa que a gente precisa começar a observar com mais cautela. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um abraço.